Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos. Eu já comentei aqui nos vídeos que eu tenho uma deficiência visual chamada Stargardt, que é uma doença na retina. E na fase adulta eu também adquiri o ceratocone, que é uma deformidade, né, uma degeneração na córnea. E até os meus 8 anos eu enxergava normalmente. A partir dos meus 8 anos eu comecei a ter dificuldade para enxergar. Essa dificuldade ela foi percebida na escola. Na escola eu comecei a ter dificuldade para enxergar o que estava escrito na lousa. Depois tive dificuldade para enxergar o que estava escrito nos livros e depois para escrever no caderno. E por muito tempo ficava uma pergunta na minha mente. E a pergunta que ficava na minha mente era: por que eu? Por muito tempo eu fazia essa pergunta. Por que eu sou a única pessoa que não enxerga na minha família? Por que eu sou a única pessoa na minha escola que não consegue enxergar o que está escrito na lousa, que não consegue enxergar o que está escrito num livro? Por que eu sou a única pessoa da minha cidade que não enxerga? Por que quando eu saio nas ruas da minha cidade eu não me deparo com alguém que também não enxerga? Eu gostava muito de jogar futebol na minha infância e na minha adolescência, e por um tempo eu acreditei que eu seria um jogador, eu tinha esse sonho de jogar futebol, eu acreditava realmente que eu ia conseguir realizar esse sonho. E com 15 anos, quando a minha visão ela progrediu de tal forma que eu não consegui mais jogar futebol, ficou essa pergunta: por que comigo? Por que eu não posso realizar o meu sonho? Por que eu não posso fazer aquilo que eu mais gosto? Por que isso não aconteceu com uma outra pessoa? Uma pessoa que eu julgo ser pior do que eu? E, enfim, todas as vezes que acontecia uma situação que a minha falta de visão me impedia de fazer algo, ou que a minha falta de visão me fazia sentir que eu era diferente ou inferior a uma pessoa, eu ficava me perguntando por que eu? E de um tempo para cá, não fazem muitos meses, eu comecei a entrar em grupos no WhatsApp com pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, sejam pessoas cegas ou pessoas baixa visão. E eu pude perceber nesses grupos que essa pergunta, por que eu, não faz mais sentido para mim. Por quê? Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Antes eu tinha a sensação que isso aconteceu comigo e eu era a única pessoa do mundo. Eu ficava pensando, será que foi destino? Será que eu nasci predestinado a isso? Ou às vezes eu tinha a sensação que eu tive azar, ou foi uma loteria. É claro que eu não acreditava nisso literalmente, mas às vezes eu tinha a impressão que Deus tinha estabelecido de cada 100 mil pessoas que vieram ao mundo, a número 100 mil vai vir com uma deficiência visual. E a roleta foi girando, e 100 mil caiu em mim e eu nasci com uma deficiência visual. Às vezes eu tinha essa impressão, foi loteria. Mas conversando com tantas pessoas, eu pude ver que essa pergunta, por que eu, não faz sentido. Por quê? Porque conversando com essas pessoas eu pude ver que não enxergar, perder a visão, ficar cego ou ter baixa visão é algo que pode acontecer com todo mundo e é algo que acontece por inúmeros fatores. Muitas vezes as pessoas veem alguém cego, alguém baixa visão e automaticamente ela pensa que aquela pessoa nasceu assim. Mas não são todas as pessoas que nascem com uma deficiência visual. Não são todas as pessoas que nascem em baixa visão ou que nascem cegas. Muitas e muitas e muitas pessoas perdem a visão na fase adulta, ou na adolescência, ou na infância, ou depois de velho. E isso acontece por inúmeros fatores. Eu já conversei com um rapaz que ficou cego com 23 anos por causa da diabetes. Eu já conversei com um rapaz que ele ficou cego por causa da pressão alta no olho. E ele não sentia nenhum sintoma. A pressão do olho dele subiu, ele não sentiu nenhum sintoma e ele acabou ficando cego. Eu já conversei com uma outra pessoa que ficou cega na estrada, estava dirigindo uma moto e ali na estrada ela ficou cega. Então, tendo contato com essas pessoas, eu pude perceber
eu não devo mais fazer essa pergunta, por que eu? Ou eu não devo mais sentir que eu fui escolhido, ou fui azarado, ou eu fui vítima. Não, não enxergar pode acontecer com qualquer pessoa por inúmeros fatores. Então, você que está assistindo esse vídeo, a primeira coisa que eu quero que você perceba, quando você que não tem nenhum tipo de deficiência visual, você que enxerga 100%, quando você ver uma pessoa na rua cega ou baixa visão, não pense que ela nasceu assim. Porque não é todo mundo que nasce cego, não é todo mundo que nasce com baixa visão. Uma outra coisa que eu queria também que você pensasse, você que agora está assistindo esse vídeo que tem algum tipo de deficiência visual, seja baixa visão ou cego. Se você também se pergunta por que eu, por que isso aconteceu comigo, comece a conversar com outras pessoas e você vai perceber que isso não aconteceu só com você. Você não é azarado, você não é predestinado. Isso pode acontecer com todo mundo. E muitas vezes essa pergunta por que eu acaba nos paralisando, deixando de viver, ou nos colocando para baixo. Muitas vezes eu me perguntava por que eu, porque diante de tantas pessoas ao meu redor, eu era o único que não enxergava, eu acabava me vitimizando, deixando de fazer as coisas que eu queria, que eu sonhava, que me dava prazer. Mas conversando com pessoas que também não enxergam assim como eu vejo que é possível você tocar a vida, ter uma família, ter uma profissão, fazer algum tipo de esporte, de lazer, fazer coisas que você tenha prazer. É possível sim viver. Então esse vídeo é uma reflexão que eu fiz, que faz sentido para mim, espero que faça sentido para você. Não fique mais se perguntando por que eu, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Até algum tempo atrás eu pensava isso, eu fui predestinado, eu fui azarado, ou eu fui um número da loteria de Deus ou do destino, mas não. Hoje eu vejo que qualquer pessoa pode ficar cega, qualquer pessoa pode ter baixa visão, e não é só quem nasce cego, não é só quem nasce baixa visão. Pessoas que passaram a vida inteira. Já conversei com pessoas que ficaram cegas ou baixa visão depois dos 50, depois dos 60 anos. Isso pode acontecer com todo mundo.